Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com Edson Ferreira Campos. Ele que está aprovado, entre outros concursos, em primeiro lugar no concurso da Câmara de Belo Horizonte para o cargo de consultor legislativo, administração, orçamento e finanças. Edson, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista, falar um pouquinho sobre essas e outras aprovações. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Meu nome é Edson, tenho 35 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha formação é engenheiro eletricista, e é a função que eu trabalho atualmente. Uhum. E então, eu comentei, né, sobre essa e outras aprovações. Foi uma semana no momento dessa gravação que a gente pode dizer cheia de emoções, né? Quais foram as aprovações que você teve até o momento? Quais foram as mais recentes? Exatamente, essa semana foi especial, duas aprovações no mesmo dia. Sexta-feira agora tive a aprovação em primeiro colocado no concurso da Câmara de Belo Horizonte e o resultado preliminar no concurso para auditor fiscal da Receita Estadual do Acre. Uhum. O seu processo de estudo, a sua vida de concurseiro, ela se iniciou quando? Quando a gente fala na sua formação, a gente pensa mais aí na iniciativa privada, né? Quando que veio essa vontade de fazer concurso público e por quê? Olha, desde bem novo, eu comecei a fazer concurso para nível médio, incentivo de familiares. Eu cheguei a passar alguns concursos de nível médio e até esse ano eu trabalhava como técnico na empresa concessionária de energia do meu estado, como técnico industrial. E esse ano, de novo, eu tive uma outra aprovação para o cargo de engenheiro eletricista na mesma empresa, a CEMIG, concessionária aqui de Minas Gerais. E também foi mais uma aprovação em primeiro lugar que eu consegui esse ano. Quando eu estava terminando o meu curso de engenharia, eu comecei a observar os cursos de nível superior. E o destacou para mim a área fiscal, quando eu vi que estava aberto o edital para a Cefaz Minas. Então, o edital para a Cefaz Minas, em 2022, julho de 2022. Então, eu queria já um cargo de nível superior, com um salário melhor, com a estabilidade da área pública, e por isso eu comecei a estudar para concursos. Uhum. E o Estratégia Concursos? Quando, como você conheceu? O que te fez, né, tornar aluno do Estratégia? O que te chamou a atenção no material? O Estratégia Concursos eu conheci mediante indicação de dois colegas do trabalho. Eu contei para eles que eu estaria pensando em estudar para o concurso da Cefaz Minas e eles me indicaram estratégia. A partir daí eu comecei a pesquisar mais, vi que tinha uma campanha de uma Semana Nacional do Concurso Público, muitas lives, explicações dos professores, e nesse momento eu fiz a assinatura prêmio para poder estudar para esse edital que me chamou tanta atenção, já que era no meu estado. E a assinatura Premium, se eu não me engano, ela tem ferramentas, né? Não só as aulas, videoaulas e as aulas em PDF, que isso tem todas as assinaturas, mas ferramenta como Trilha, Passo. O que que foi sua base? Foram as videoaulas, foram os PDFs, e você chegou a utilizar também essas ferramentas que a sua assinatura dispunha? Com certeza, eu usei muita coisa. Usei PDF, usei videoaula, usei trilha estratégica, passo estratégico, usei bizus, resumo dos professores, mapas. Eu usei quase tudo que tinha na plataforma. O sistema de questões eu usei o Estratégia Cast para audioaulas. Usei sim, usei quase de tudo que tem na plataforma. A sua base mesmo, o que você mais usou, foram os PDFs ou as videoaulas? Especialmente PDF, especialmente PDF e as videoaulas para algumas matérias pontuais, por exemplo, contabilidade, alguns direitos e estatística. Eu fui estudando algumas coisas por PDF, algumas coisas por videoaula, mas prioritariamente PDF. Uhum. E pelo que você comentou, então você teve que conciliar os estudos para concurso público com o trabalho também, né? Sendo assim, quantas horas por dia você conseguia estudar? Concurseiro adora isso, né? Horas líquidas. Você contabilizava seu tempo de estudo diário? Pois é, no início eu não contabilizava, mas eu comecei a contabilizar e eu não conseguia fazer muitas horas líquidas todos os dias. Conciliar com o trabalho é bem complicado. E eu me organizava para estudar 2 ou até 3 horas por dia, quando eu trabalhava, e estudava mais horas nos dias de folga. Então, na semana, era 20 a 25 horas que eu conseguia estudar toda semana. Uhum.
É interessante até você comentar isso, né? Porque muita gente não inicia os estudos para concurso porque acha que para estudar, para você ser aprovado em concursos de alto nível, como foi o seu caso, em ótimas colocações, alguns até no topo da lista, né? Você precisa ser aquela pessoa que pode se dedicar integralmente aos estudos, que tem que ter uma vida perfeita, não pode ter obrigações com casa, obrigações com família, que você precisa se dedicar integralmente, né? Alguns têm essa oportunidade, sim, mas não quer dizer, né, que só passa essas pessoas ou que elas vão passar mais rápido ou que vão demorar mais para passar, porque eu acho que isso muito vai também da qualidade do estudo, que conta muito mais do que quantidade de horas, né? Você já veio, né, de concursos públicos que você fez bem anteriormente. Você sabia, assim, como é que você foi esse seu feeling, ou se você chegou a pesquisar, buscar como estudar para concurso, como otimizar esse tempo, como que você montou esse cronograma para que esse pouco tempo que a gente pode se dizer que você tinha aí por dia fosse o mais produtivo possível? Olha, uma das coisas que eu acertei, além de escolher o estratégia, foi participar de um programa do próprio Estratégia, que era o estudo acompanhado. No estudo acompanhado, era uma turma de poucas pessoas, a maioria já aprovada em outros concursos, o mentor também aprovado em outros concursos, e ele ia dando dicas a respeito de resolução de questões, a respeito de como estudar as matérias, quais matérias é melhor pelo PDF, quais matérias é melhor direto na legislação. Então, tendo tantas dicas de outros aprovados, eu acho que eu consegui, vamos falar assim, furar a fila em muitas oportunidades. Depois, né, do estudo acompanhado de Minas, eu comecei a estudar de uma forma diferente. Cheguei mesmo a procurar orientação sobre métodos de estudo, fiz uma consultoria a respeito de planejamento, mas realmente a organização, o método de estudo e as técnicas são muito importantes nesse processo. Uhum. Eu conheci o estudo acompanhado, que é uma ferramenta talvez a mais nova do Estratégia, né? Apesar de já ter aí algum tempo que ela está disponível, que eu achei interessante que o estudo acompanhado não é assim, porque você tem um professor só para você, para te acompanhar. Vai ter um mentor, sim, que vai estar ali te acompanhando, mas isso vai ser em turma, né? Você vai estar ali comprometido com uma turma, então vai ser acompanhado no sentido de você ter companhia também para estudar. Eu acho que a gente vem da escola, né? Claro que teve um período de pandemia aí, mas eu acho que a gente deve regular mais ou menos a idade, né? Quando nosso tempo de escola realmente era tudo ali presencial, você está É, compartilhando o momento com outras pessoas. Claro que esse estudo acompanhado é online, mas de você estar ali com outras pessoas também, acaba sendo uma motivação a mais, um compromisso a mais, que eu sei também que os horários ali são os horários bem assim, muito cedinho, ou mais para o final da noite, realmente para que as pessoas que sim, trabalham pudessem, né, estar junto, possam estar junto, mas isso de estar com outras pessoas que não são concorrentes, né, acabam se tornando ali companheiros de jornada. é verdade, são companheiros de jornada mesmo. E as conversas sobre questões e soluções e dicas de material, isso foi sensacional. E eu dou muito crédito a esse processo, o estudo acompanhado me ajudou bastante. E acaba que você faz para um concurso, mas consegue depois adaptar, né, ali para a sua rotina de estudo para outros concursos também. E até pensando nessa experiência que você teve, né, para você, qual que é a importância de resolver questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu? Em tese, passou por muitas bancas diferentes aí nessa sua jornada para estudo? Ó, fazer questões é uma das coisas mais importantes na preparação para concursos. Na minha preparação, eu já resolvi cerca de 50 mil questões ao longo desse tempo de 2 anos. Então, eu dou muita importância a fazer questões. Nos últimos meses, o meu estudo estava praticamente só resolvendo questões. Então, eu destaco a importância da solução de questões, é imprescindível para qualquer concurseiro. E uma coisa que eu vejo que é muito pessoal, vai de acordo com o jeito de aprender de cada um e até com a disponibilidade de tempo também, é fazer marcações, fazer resumos, fazer um material personalizado, que muitas vezes nem é usado depois para revisão, mas acaba sendo uma forma de ajudar na memorização. Você chegou a fazer algum material personalizado? Você conseguia se concentrar tão somente lendo o PDF ou assistindo a videoaula? Eu fiz material personalizado. Ao longo do estudo, a gente vai melhorando, né, os nossos materiais. Eu cheguei, a usar inicialmente os resumos dos professores, do que vinha no final do PDF, e a partir do resumo dos professores, eu ia adicionando algumas coisas que eu estava errando, ou algum bizu, e fui montando meu material próprio, começando do zero com o resumo dos professores.
Uhum. É interessante, né? Porque os professores trazem ali aqueles pontos que são mais importantes para a prova, mas muitas vezes para você existe um ponto que é importante porque você não consegue decorar, tem dificuldade ali de aprender, e às vezes para o professor parece algo mais fácil, né? Que ele vai entender que todo mundo vai passar, digamos assim, com mais facilidade ali, mas se você tem dificuldade, tem que entrar no resumo, né? O resumo não é aquilo que é o mais importante de forma geral para o concurso, mas é aquilo que é mais importante para você também, daquilo que você tem dificuldade. Eu imagino que você que fez concurso para a área legislativa, né, deve ter muitos prazos, muitas coisas para ser decoradas ali também, né? Fórmulas. Tem sim, mas a parte especial, né, de fazer o nosso material é que a gente está sempre consultando, lendo, melhorando. Tem coisa que a gente coloca, depois de um tempo a gente vê que não precisa mais. Então é bem importante a pessoa que está estudando ir montando sim o seu material de revisão, especialmente para a véspera, né? A véspera é um momento especial. Às vezes uma lida no nosso resumo final é tudo que a gente precisa. Uhum. E em relação ao seu cronograma, você estudava mais de uma matéria por dia, fazia ciclos, fazia um cronograma de fato? Como que você fazia, decidir aquilo que você ia estudar no dia? Você já tinha isso organizado com você? Tinha uma organização, são muitas matérias, né? Eu estava estudando cerca de 25 matérias, 20 a 25 matérias ao mesmo tempo. Então tinha algo parecido com o ciclo, onde eu conseguia durante a semana passar por todas as matérias. Uhum. As pessoas têm dúvida, né? O que que é ciclo, o que que é cronograma? O cronograma é aquilo lá da escola, segunda aquelas matérias, terça aquelas, quarta aquelas, mas se você fura um dia, acaba que você às vezes fica muito tempo sem ver a matéria, né? O ciclo ele vai ali com uma ordem de matérias, você vê a última que você parou e segue dali, independente se no dia antes você conseguiu estudar, né? Como que vai ser a sua semana, se vai ter que mudar alguma rotina, porque às vezes as pessoas acham, segue, né? Pessoas ali no Instagram e acham que a vida de concurseiro é perfeita, né? Mas eu imagino que teve dias aí que você se programou, não conseguiu estudar aquilo, tudo que não planejou, não conseguiu estudar nada por problemas pessoais. Não dá para pensar que vai ser algo linear, né? Exatamente, às vezes acontece algum imprevisto, ou a gente imagina que a gente vai estudar muito mais, mas na hora de fazer a gente pega uma matéria mais espinhosa, gasta muitas horas, muito tempo. Então precisa mesmo de ter essa consciência que nem sempre a gente vai conseguir cumprir o planejamento, mas é preciso manter essa constância. Se um dia não der para estudar, não tem problema, força e foco nos próximos dias. Uhum. Como são muitas matérias que você estava rodando, né? É preciso não só passar por elas, mas manter também um nível de revisão para você não esquecer aquilo que você estudou lá no início. Você tinha o dia certo de fazer revisão, principalmente pensando naquelas matérias novas, né? Aquilo que você estava vendo pela primeira vez. Como que era esse processo de revisão, onde você encaixava no seu cronograma? Ó, no início dos estudos, eu tinha como organização pessoal tirar um domingo para fazer as revisões. Todo domingo, então, eu deixava as revisões para o domingo. Mas agora, nos últimos meses, eu já estava praticamente fazendo a revisão de todas as matérias. Então, eu fazia uma revisão por questões. Estava resolvendo questões. E nisso, eu descobria alguma matéria que eu já estava esquecendo, que eu estava errando muito. Eu sabia, era ali que eu tinha que revisar. Então, direcionando os meus erros aonde eu precisava revisar. Uhum. E Edson, posso falar do concurso Cefaz-Acre, né, que eu sei que está no resultado preliminar da discursiva. Não sei quais outros concursos que você foi aprovado que teve discursiva também, mas eu tenho notado que a discursiva está sendo responsável aí por tirar muita gente boa de dentro das vagas, ou às vezes a pessoa está fora das vagas e por causa da nota da discursiva acaba subindo muitas posições. Eu vejo que em concurso da área fiscal tem banca, até na área legislativa, que foi o caso da Câmara também. A banca tem errado a mão um pouquinho na discursiva, e às vezes quem está lá, já aconteceu de eu ver na área fiscal, o cara que estava na primeira e na objetiva não conseguiu o mínimo na discursiva e ser eliminado do certame. Então, é uma fase do concurso que você precisa dar uma ênfase, uma importância, realmente parar e se dedicar a ela. Como que foi essa sua preparação para a discursiva, desses mais recentes? Quais deles teve a prova discursiva? Eu já fiz vários concursos com discursivas. A prova da Cefaz Minas teve discursiva. Eu fiz também o ISS São Paulo, teve discursiva. No ISS São Paulo, eu estava bem na objetiva e fui eliminado na prova discursiva. Então, já foi um trauma e as próximas provas, a parte da discursiva era sempre algo que eu ficava com medo. Mas eu me preparei, eu estudei, fiz cursinhos de discursiva, treinava questões discursivas. Às vezes eu não tinha tempo de escrever a questão toda, mas eu rascunhava um esquema do que eu responderia.
E na prova da Cefasacre era uma discursiva e voltou, né, aquela preocupação, será que vai acontecer de novo? Mas chegou uma questão que eu sabia responder, tive um ótimo desempenho, acho que eu tirei logo o peso que estava de uma eliminação em uma prova discursiva. Já na Câmara de BH também tinha duas questões discursivas. E quando eu abri a prova, a primeira coisa que eu quis saber era o tema das discursivas. E eu fui feliz porque as duas discursivas que caíram na prova da Câmara de BH eram a respeito de área fiscal, uma questão de ICMS e uma questão de tributos municipais. Então, para mim que estava preparado, eu saí muito bem na prova discursiva, tanto da Câmara de Belo Horizonte quanto na prova da Cefasacre. Uhum. E eu tenho notado também, né, que os concursos da área legislativa, da área fiscal, né, não são como os concursos muitas vezes da área policial, que cobra ali uma redação de um tema da atualidade, né? São questões e voltada para temas da prova objetiva. Então, além de saber o conteúdo ali certinho, a parte técnica, você tem que saber como escrever, mas as bancas cobram menos essa parte da gramática quando são questões mais técnicas. Sim, sim. Todas as discussivas que eu fiz, a parte da gramática era pontuada, mas a parte técnica, o conteúdo, sempre tem o maior peso. Uhum. Então, precisa mesmo de uma preparação, saber bem a matéria, conseguir escrever, né, algumas linhas a respeito desses temas, que são os queridinhos das bancas. Uhum. Chegou a fazer simulados também, tanto pensando na parte objetiva quanto discursiva das provas? No Cefaz Minas, eu fiz alguns simulados com estratégia, mas nos outros concursos, por questão de tempo, eu abri mão de fazer simulados. Então, nos últimos, eu não fiz nenhum simulado. Uhum. Você comentou sobre o material personalizado que pode ser interessante até para a véspera de prova, né? Como você costuma levar sua última semana de preparação? Você dá aqueles frenéticos que às vezes tira férias do trabalho, que usa todo o tempo que tem para poder estudar, revisar, ou gosta de diminuir o ritmo para chegar mais descansado na prova? O que que te dá mais segurança na hora da prova, né? Seguir com uma semana mais agitada, com mais estudo, dar uma desacelerada, como que foi a véspera de prova também? Eu sou desses que tira férias do trabalho, viu? Eu tentava me organizar, né, dentro do possível, para ter férias ou folga na semana final da prova. Na prova do Acre, como teve aquela situação de calamidade lá no estado, não deu certo, porque eu estava de férias, mas a prova foi adiada. Então, na véspera da prova do Acre, eu não estava bem de férias. Na véspera da prova da Câmara, eu também não consegui férias. Eu estava recém-admitido no cargo de engenheiro, que eu estou agora, então eu ainda não tinha férias, não tinha folga. Eu trabalhei até o sábado, véspera de prova, eu trabalhei. Mas eu consegui algumas folgas na véspera da prova do Acre. Então Uhum. eu pude estudar, e o meu estudo na semana de véspera, ele era essencialmente fazer as minhas questões favoritas e estipular a minha estratégia de prova, saber por onde eu ia começar, quais as matérias que eu ia revisar na véspera, separar o meu material de véspera de prova. Então, era bem assim que eu fazia na semana final. Isso é sobre estudar, né, como fazer prova, é interessante e é uma estratégia que tem que vir, eu acho que desde que se tem o conhecimento de qual banca, né? E eu achei interessante que o Cefaz Acre, ele trouxe um diferencial, porque quem não leu o edital pode ter tido surpresa, ou não acompanhou as aulas da estratégia, porque não foi a de certo e errado, né, o que é o tradicional do CESP, Sebrasp, foi o múltipla escolha, o Sebrasp trouxe, não vou dizer uma novidade, porque eu já vi outras provas assim, mas trouxe uma coisa diferente, né, do que é realmente o típico, o conhecido, que traz o medo do Sebrasp. É isso mesmo, a prova do Sebrasp. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova do Sebrasp. Uhum, As questões do Sebrasp, a maioria são de certo e errado. Na minha preparação, acho que eu fiz todas das que tinha a matéria do edital. Mas essa questão de ABCDE, ela tem, né, um estilo diferente para a banca, mas foi bem, tive êxito nessa prova também. uhum. E Edson, pensando na sua preparação como um todo, você apontaria erros, erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como aprovado? E o que que você acredita que foram os seus principais acertos, principalmente o diferencial que te colocou aí nas primeiras e até na primeira posição, como foi no concurso da Câmara? Vários erros, né? A gente às vezes pensa que vai passar no primeiro concurso que a gente faz, ou que vai gastar bem menos tempo para uma aprovação em concurso de alto nível.
Às vezes, um erro que eu tive também foi estipular metas que não consegui alcançar, pensava que eu ia conseguir estudar 6 horas num dia que eu trabalho. Ao longo do tempo da preparação, alguns erros, né? Ao escolher material, hoje em dia a gente tem tantas fontes de material na internet disponíveis, e a gente precisa saber se está atualizado, se é confiável. E então, assim, muitos erros, mas que eu fui tirando aprendizados, inclusive as questões de estratégia de prova, não ficar preso muito tempo em questões difíceis. Esses foram, alguns erros que eu tive ao longo desse percurso. Agora, como acerto, eu destaco que o principal de todos foi a constância. Mesmo dividindo, né, o dia com trabalho e estudos, alguns dias não conseguindo estudar tantas horas assim, mas mantendo aquela constância, dia após dia, construindo esse caminho, eu acho que foi um dos meus maiores acertos. Uhum. E agora, vai aposentar as canetas, vai ter a difícil tarefa que todo concurseiro quer ter de escolher aonde assumir ou ainda segue estudando? Eu penso em seguir estudando até a posse. Depois eu penso a respeito de aposentar as canetas. E ainda tenho uma escolha difícil, né, de continuar na minha cidade, no meu estado, ou de encarar um desafio em um outro estado. Tem muita decisão importante aí pela frente. Eu acho que é a dificuldade que todo concurseiro quer ter, né? Que todos aí que estão nos assistindo possam passar por essa experiência em breve, de ter essa difícil dificuldade, né? Ter essa dificuldade de escolher aonde assumir. Então, Edson, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns por essas conquistas, né? A gente tinha marcado uma certa antecedência, a entrevista, e aí no dia da entrevista saiu um outro resultado muito bom, e aí adiamos por causa das comemorações. Então, fiquei muito feliz por você, em saber que você está colhendo os frutos aí de tanta dedicação. Imagino que não é fácil estudar para concurso, quem dirá tendo que associar isso com o trabalho, com outros projetos pessoais, né? Mas eu imagino também que a colheita é muito gratificante, você saber que você está colhendo algo que você plantou, que só dependeu de você colher, né? Você está colhendo, mas que teve você plantar, regar e estar todos os dias estudando. Então, mais uma vez, obrigada, parabéns. E para a gente encerrar, o que você quer deixar de dica ou de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou as suas. Bem, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade da entrevista. Eu assisti muitas entrevistas de aprovados. Às vezes, né, os aprovados passam pelas mesmas situações que nós passamos. Nós nos vemos, né, nessas entrevistas. Eu acho muito importante. Por isso, eu não hesitei em aceitar esse convite. Então, agradecer também ao Estratégia, aos professores, a toda a equipe. E como mensagem para os meus colegas concurseiros, eu digo para não desistirem, saber que tudo leva o seu tempo, tem o nosso tempo, tem a nossa prova, nós não sabemos qual vai ser, mas continue estudando, confiando que com o trabalho, com a dedicação, com o estudo, vamos conseguir essa conquista maravilhosa que é essa aprovação no concurso. Uhum. E aí vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Edson, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, mais uma vez, parabéns pelas conquistas. Muito obrigado. Obrigada. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.